essa corrente de oração, né? Nossos lares agora fazem parte desse grande salão, né? Como se fosse uma grande tenda, né? Cobrindo todos os nossos lares, para que a espiritualidade amiga possa aproveitar esse momento, conversar com os espíritos que adentram na nossa casa e derramar sobre nós, né? Energias de amor, fluidos salutares, para tirar nossas tensões, nossas angústias, nossos medos, e nós podermos continuar acreditando que amanhã será melhor do que hoje. Bom, deu a nossa horinha, nós vamos continuar com esse pensamento elevado a Deus, mas fazer uma prece. Todos os trabalhos espíritas, antes de iniciar, nós fazemos uma prece. Em teu nome, Jesus amigo, e em nome de Deus, nosso Pai maior, que estamos, Senhor, reunidos para estudar o teu Evangelho e aprender um pouco mais sobre as verdades espirituais. Permita que a tua presença, Senhor, toque em nossos corações, atraindo os bons espíritos, Senhor, para que nós possamos usar todas as situações da noite de hoje no nosso fortalecimento, na nossa caminhada rumo à vida eterna. Que tu estejas sempre presente, hoje, agora e sempre. Assim seja. Bom, o nosso tema de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é como Jesus entendia a caridade. É uma mensagem que Jesus foi narrada por Mateus no capítulo 5, versículo 43 a 47, onde Jesus diz para os fariseus, os judeus, os escribas, aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que odeiam e orai pelos que vos perseguem, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova para os justos e os injustos. Ora, se somente amardes os que vos amam, que mérito vos reconheceria nisto? Uma vez que as pessoas mais também amam os que os amam. Né? Porque se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Agora, o Senhor Kardec, ele faz uma observação a respeito da palavra caridade. Porque a palavra caridade, se nós perguntarmos o seu sentido para uma pessoa comum, ela tem vários aspectos, né? Porque é uma palavra polissêmica, ou seja, ela tem múltiplos sentidos, né? O seu uso, ele dá significado de muitas palavras. Por exemplo, se você solicitar o significado da palavra substância na filosofia, você vai receber a seguinte resposta. Para qual filósofo você quer saber? A substância de Aristóteles, de Kant, de Hegel? Né? Então, o Senhor Kardec, ele foi muito sábio quando ele diz a caridade como a entendia Jesus. Aí é diferente. Né? Porque ele traz um verdadeiro sentido para a presença de Jesus na nossa vida. Porque é sobre o uso que esse Espírito fez dessa palavra que Kardec deseja saber. Pois o seu propósito é explicar o pensamento de Jesus, que é o nosso modelo e o nosso guia. É o Espírito mais evoluído que Deus trouxe à Terra para que nós nos inspiremos nele, o governador do planeta. Esse é o nosso objetivo. Então, o Espiritismo, como consolador prometido pelo próprio Cristo, ele tem como um dos seus objetivos explicar aquilo que Jesus disse através de parábolas, né? E que foi pelos homens mal compreendido ou deformado. O Senhor Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 886. É um livro de leitura. Essa palavra obrigatória não existe na doutrina espírita, mas Júlio diz, é uma leitura obrigatória de quem quer dizer eu sou espírita. É um livro de leitura fácil, simples, 1019 perguntas, já vem com a resposta abaixo da pergunta. Quer dizer, é um processo didático onde a gente aprende de verdade.
E na questão 886, o senhor Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus? Então, a resposta trazida pelos espíritos superiores, né, que a gente usa a sigla BIP para facilitar o entendimento. BIP, B de benevolência para com todos. Com todos. A nossa grande dificuldade é que nós selecionamos para quem nós vamos ser bons. Então, nós temos que estar sempre se policiando, porque o reino de Deus está dentro de nós. Para que a gente veja se quando a gente fala, se quando a gente pensa, se quando nós fazemos uma declaração a respeito do próximo, se elas saem amorosas, se elas saem com benevolência. Né? E nós temos que ter indulgência para com as imperfeições dos outros. Porque nós temos muita indulgência com as nossas imperfeições. Nós justificamos nossos atos. Não, eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Né? Eu me irritei porque fulano me provocou. Onde, na verdade, né, todos esses que Deus colocou junto a nós, que nos tira do sério, nós deveríamos agradecer. Porque, na verdade, ele está sendo um instrumento para mostrar para nós aquilo que nós estávamos escondendo de todo mundo. Nossa irritação, nossa cólera, nossa intolerância, nossa impaciência. Né? Então, é aonde o senhor Kardec recebe dos Espíritos, fechando a questão, perdão das ofensas. Então, o BIP é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Porque, na verdade, dia chegará em que nós não precisaremos perdoar a ninguém. Uma das maiores infantilidades que nós fazemos é pedir perdão a Deus. A gente só pede perdão a quem se magoa. Deus não se magoa conosco. Deus é amor. Deus é a bondade em pessoa. É a indulgência em pessoa. Então nós temos que pedir perdão para a quem nós magoamos. Mas nós magoamos uma pessoa e vamos pedir perdão a Deus. Não, não é assim que deve se proceder. Nós temos que ter a humildade, já que se reconheceu que está errado, que está equivocado, tenha a humildade agora, vencendo o orgulho, né? Porque o orgulho é que nos impede de buscar o outro para poder pedir perdão e ter essa força, né? Agora, interessante por que é que a espiritualidade nos trouxe apenas essas três virtudes, né? A benevolência, a indulgência e o perdão, né? Porque a importância dessa colocação para nós espíritas se justifica exatamente porque o lema que está no frontispício da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Porque nenhum espírito vai atingir o seu estado de espírito puro sem praticar a caridade, né? Que a caridade no sentido que Jesus entendia: benevolência para com todos, indulgência com as perfeições alheias e perdão das ofensas. Quando Jesus é questionado pelos fariseus, né, ele está conversando com seus discípulos, então um fariseu chega, né, que é um daqueles doutores da lei, e diz: qual o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu para eles: amarás o teu próximo, amarás o teu Deus com toda a força do teu coração, com toda a tua alma, todo o teu espírito. Este é o maior mandamento. E eis aqui o que tendes em segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, todas as leis, toda a lei, todos os profetas se encontram contidos nesses dois mandamentos, que foi narrado por Mateus no capítulo 22, 34 a 80. Então, como nós ainda temos uma incompreensão muito ampla a respeito da divindade de Deus, né? Nós ainda temos um Deus que os homens humanizaram Deus, né? Deus criou o homem sua imagem e semelhança. Como é que eu sei que eu me pareço com Deus se eu nunca vi Deus? Então isso foi, já que eu não poderia, né, chegar a Deus, eu trouxe Deus para perto de mim. Não foi um entendimento humano, mas isso cria, principalmente no nosso processo de evangelização, uma infantilidade, onde nós estamos esperando um velhinho, né, cuidando de nós, sentado numa poltrona, ou
aquele Deus que Moisés trouxe, do olho por olho, do dente por dente. Né? Um Deus vingativo. Como nós não somos santos, não somos anjos, espíritos perfeitos, a gente comete, né, muitos adultérios em pensamento, então nós já nos sentimos punidos e condenados. Isso é um dos motivos de algumas pessoas terem o medo da morte, o medo de ser castigado. Mas o Deus que Jesus trouxe é o Deus de amor e de misericórdia, bom e justo. É um Pai, um verdadeiro Pai. E Mateus continua: fazei aos homens tudo o que quereis que vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. É tão simples amar a Deus sobre todas as coisas, é tão simples que a gente não dá valor. Porque se eu amar o próximo, eu estou amando a Deus? Ora, está simplificado. O grande problema é que nós selecionamos quem é nosso próximo. Ao tratar quem é nosso próximo, nós criamos uma grande dificuldade, né? Porque a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Ele abrange todas as relações em que nós nos achamos junto aos nossos semelhantes, sejam eles bons ou maus. A caridade, segundo Jesus, é uma ação benfeitora, capaz de modificar a criatura em todos os sentidos, tanto a quem a oferta, quanto a quem a recebe. Porque ela é o amor na sua mais alta expressão. É o amor quintessenciado. É o que existe de mais refinado a nível de amor, né, no nosso nível evolutivo. Porque o caridoso, por natureza, ele age com bondade. Ele trata o próximo como ele gostaria de ter sido tratado. E faz o que tem de ser feito como se fizesse a um ente querido, a um filho, a um pai, uma mãe, um irmão. Né? Ele toca no Deus que nós trazemos dentro da alma. Ele toca no Deus que habita no coração do outro, permitindo que o outro o aceite sem se sentir humilhado. Né? Então, Jesus, ele aonde chegava, ele deixava uma lição. E certa vez ele estava conversando com os discípulos e o doutor da lei, para o tentar, porque toda vez que um judeu, um fariseu, um escriba, um publicano se aproximava de Jesus, não era para aprender nada, não. Era para pegar ele em contradição e terem um motivo de prendê-lo. Então ele faz: mestre, o que é que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? Então, Jesus simplesmente disse: o que é que está escrito na lei e como a leis? Porque eles sabiam, eles conheciam, eles tinham as leis de Deus, tudo, eles estudavam as leis de Deus, eles praticavam a lei de Deus, né? Então ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu espírito. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus simplesmente disse: respondeste bem, faze isso e viverás eternamente. Mas o doutor da lei, insatisfeito com a resposta de Jesus, que deixou ele calado, né? Ele querendo parecer que era justo, ele faz: mas e quem é meu próximo? Essa é a nossa grande dificuldade. Nós somos muito bons para quem é bom conosco. Isso na área da filosofia, da política, de jogo de futebol, né? Você vê pessoas brigando por causa de futebol, brigando por causa de política. Para o ano a gente vai ter eleições. Eu já começo a ver os WhatsApps, o Facebook, Instagram, as pessoas perdendo tempo em vez de aproveitar o espaço para divulgar o bem, o belo e o bom. Ora, quer me convencer a votar em alguém, me mostre alguém e fale bem dele. Aí vai me interessar. Porque falar mal de um ou falar de outro não me motiva a seguir nenhum dos dois. Eu vou procurar uma terceira via. Porque é preciso mostrar as qualidades de quem você quer que esteja no comando do seu estado, da sua cidade ou do seu país. Mas nós ainda jogamos pedra, como se isso nós estivéssemos fazendo bem. Falar mal de alguém não coloca valor no outro, não. Então nós temos que começar a falar no bem, desde já, pensar no bem.
E é nesse sentido que Jesus coloca o doutor da lei, porque na época os samaritanos, eles eram considerados pessoas de má vida pelo povo judeu, né? Principalmente pelos publicanos, pelos fariseus, pelos escribas, porque eles construíram na cidade deles um templo para adorar. Então eles não iam para Jerusalém, onde todas as tribos iam para adorar. Então houve uma rixa, eles não aceitavam certas pregações do povo judeu. Então eles se tornaram hereges. Então Jesus conta para eles e narra, né, trazendo a indulgência para com as imperfeições alheias, né, narra a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, que é belíssima, é maravilhosa, né? Nós temos essa parábola como uma lição extraordinária. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E ele foi assaltado, ou seja, ele descia lá das orações que ele estava fazendo e ele vinha para Jericó. Jericó é uma cidade de comércio, de negócio, de poder, de troca de favores, né? de bares, de festas. Então, essa descida desse homem de Jerusalém para Jericó é que ele descia espiritualmente de uma situação mental, onde ele estava em prece para uma situação mundana, onde ele ia fazer alguma coisa ilícita ali. E ele é assaltado e deixam ele sem nada, inclusive sem a roupa. E aí Jesus narra para o fariseu, né, que o samaritano foi acolhido. O homem ferido passou um religioso, né, por perto dele e não fez absolutamente nada. Não fez absolutamente nada, passou e foi fora. O samaritano é que depois pegou ele, botou no cavalo, limpou as feridas dele, levou para uma estrebaria, né, e pagou por todos os serviços, né? E aí Jesus pergunta, Jesus inverte a pergunta. Quem era o próximo do homem caído? Aí ele não tinha nem coragem de falar a palavra samaritano. Ele diz, aquele que usou de misericórdia. Então Jesus diz, então faze o mesmo, estará no reino do céu. Então Jesus ali já trouxe uma reflexão que serve até nós para os dias de hoje. O samaritano era considerado um pecador, né? Seria hoje uma pessoa que nós tivéssemos até origem, né, não tivesse nem coragem de falar o nome dele, mas foi ele que Jesus usou como sendo o bom samaritano. Ele colocou, claro, o bom samaritano, porque existia o mau samaritano, como tem o mal católico, o mal evangélico, o mal espírita, pessoas que ainda estão ali apenas para usufruir, não estão ali também para oferecer. Porque quando Jesus coloca, né, a caridade da indulgência com as imperfeições alheias, na verdade ele desperta a esperança divina nos corações que estão mais próximos, nos dois corações. Porque aquele que recebe o auxílio vindo das mãos de um indulgente, ele se sente amado, porque ele não está sendo julgado. O indulgente faz o bem pelo bem, e não importa a quem, né? O porquê dele estar naquela situação, porque ele não interessa. O que importa é aliviar a sua dor. Então isso é o que importa a nós. Alguém bate palma na sua porta, chega lá, não importa a aparência dele, se é negro, se é preto, se é branco, se está com aspecto de alcoolizado, se está sujo, se é imundo. Procure saber o que ele deseja. É um copo d'água? Eu tenho, eu não tenho. É um pão? Eu tenho, eu não tenho. Não tem que julgar por que eu vou dar ou por que eu não vou dar. Ou dá ou não dá. Certo? Sempre existe alguma coisa que a gente possa dar, nem que seja fazer uma prece, abrir o portão, falar, meu irmão, me perdoe, mas chegou numa hora que eu não, mas passa daqui a pouco. Quer dizer, ele se sentir respeitado, se sentir tratado como se nós fizéssemos isso para qualquer pessoa. Porque se chegasse alguém num carrão bem vestido, né, e batesse palma na sua porta, como é que você ia atender? Pelo menos eu, Júlio, ainda faço essa diferença. Estou me policiando para enxergar todos como iguais, mas ainda é esse nosso atavismo, né? Mas a gente já sabe o que deve ser feito, né? Agora é fazer.
né? Então nós damos um tratamento diferenciado quando se trata da posição social, se é pobre, se é de cor, se é rico, se é maltrapilho, né? Com Jesus é diferente. Quanto mais lastimosa seja a sua posição, maior cuidado ele dedicava àqueles que o procuravam. Porque Jesus, como sendo o verdadeiro homem de bem, ele procura elevar aos seus próprios olhos aquele que ele é inferior e diminuindo a distância que os separam. Não, precisaremos ainda de muito tempo para amar um inimigo. O primeiro passo é orar por ele, né? Olhar para ele e ver como um filho de Deus e irmão nosso. Então, nesse aspecto, a gente já consegue ver, né? Então, é uma grande maioria, para uma grande maioria, nem precisa ser um amigo declarado. Basta não concordar com sua maneira de pensar e agir. A pessoa já não gosta daquela pessoa. Afe Maria fulano, tu gosta dessa pessoa? Não sei como é que... Já fica com a raiva, já fica querendo discutir com você. Muitas vezes o outro nem nos conhece. E a gente adota ele como inimigo. Ele não sabe onde a gente é, qual o nosso nome, nossa família, nosso estado. Mas a gente está com raiva do outro por uma coisa que ele fez que não foi nem contra a gente. E nem foi contra quem a gente ama, não. E se fosse, é um problema deles dois. Eu tenho que orar para os dois e pedir a Deus que resolva aquele problema e não criar mais um problema. Não é? Porque essa energia de ódio, de asco, né? Por isso que a gente precisa ainda da mensageira dor. Porque o amor está nos trazendo informações e orientações. Mas somente a dor é que desperta em nós. Né? Porque essa energia grosseira de ódio, de mágoa, vão adoecendo as células e vai surgindo cânceres. Né? As células vão morrendo nas áreas mais frágeis do organismo. Mas Jesus deixou para sua última lição, suas últimas palavras na cruz, o perdão. Né? Porque é a cereja do bolo da caridade. Porque é o esquecimento das ofensas. Esquecer as ofensas é jogar aquilo num plano de alguém doente que lhe atingiu, não dar valor, não colocar aquilo no coração como algo que você recebeu. Não, fulano estava triste, estava perturbado, estava com algum problema, por isso que ele disse aquilo. Não, mas ele faz isso com todo mundo, porque aparecem os amigos nessa hora, querendo lhe ajudar a tocar fogo no circo, porque amigo para acalmar são poucos que aparecem. Tu tem razão, quer dizer, para a gente estabelecer amizade, eu começo a concordar com aquele que está próximo de mim. Depois eu vou, quando eu estiver falando com o outro, mas não é, rapaz, eu vi aquilo que tu disse, tu dissesse aquilo, tu tem razão. Quer dizer, eu oro para Deus e oro para o diabo, porque eu quero ser amigo dos dois. Né? Então, ele tem sempre na mente, né, o perdão. Aquele que perdoa, que deseja perdoar, ele tem sempre na mente as palavras de Mateus, que Jesus narrou. Mateus narrou as palavras de Jesus. Atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Porque é natural que alguém diga que Jesus perdoou porque ele já era um espírito puro. As últimas palavras de Jesus, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Né? Aí ele diz, não, eu estou muito longe de Jesus. É uma justificativa infantil, é falta de estudo, é falta de coragem, é porque você tem outras opções. Porque se eu chegar aqui para alguém e disser para você, olha, como é que tu vai para o teu trabalho? Não, eu vou para o trabalho de bicicleta. Não, por que de bicicleta? Não, porque eu só tenho bicicleta, eu não tenho carro, não tenho avião, não tenho helicóptero, eu só tenho bicicleta. Né? E eu não gosto de andar de ônibus, eu só tenho essa opção. Então, no dia que nós só tivermos a opção do perdão, vai ser fácil perdoar. Mas a gente ainda tem outras opções. E a gente fica ainda agarrado nelas. É como se a gente não desse valor ao que uma pessoa disse contra você, a gente fosse fraco. Nessa época do duelo, alguém fizesse uma ofensa, no outro dia tinha que duelar. Então, como afirma, né, Jesus, né, proferindo o salmo de Davi, ele dizia, vós sois deuses, poderá fazer tudo o que eu fiz e muito mais, deixai brilhar a vossa luz. Ora, uma luz, ela só é acesa onde existe escuridão. Então, quando a escuridão das ofensas, da maledicência,
né, da intriga bater na sua porta, acenda a sua luz, silencie, entre em prece, escuta direitinho cada um. Se tiver uma palavra de conforto, diz, se não, sai do jeito que ficou. Não leva mágoa, não leva tristeza, ora por aqueles. E tudo isso vai passar, principalmente dentro do nosso lar, é onde nós precisamos nos dar as mãos. Somos espíritos que estamos unidos como irmãos, primos, cunhados, sobrinhos, porque somos espíritos que se desentenderam no passado e vieram juntos agora para aprenderem a desenvolver o amor incondicional. Se nós não conseguirmos isso dentro do lar, está difícil. Está difícil. Como é que eu quero a paz lá fora se eu não consigo dentro de casa? Mas isso cabe a cada um, individualmente, fazer a sua parte, porque essa paz ela tem que começar dentro de mim, no meu coração, no meu entendimento, para que os outros possam gostar e também busquem a sua paz, que todos nós temos, porque nós fomos criados pela perfeição, e a perfeição, ela não faz nada imperfeito. Deus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. Só que nossa perfeição está em forma latente, em forma de sementes. Cabe a nós, com o uso do livre-arbítrio, ter a coragem de colocar em prática essas sementes, fazê-las crescerem, darem muitos frutos. Nós somos, como costuma se dizer, né? Não, eu sou espírito imperfeito. Não, nós não somos imperfeitos, nós somos perfectíveis. Estamos no nosso processo de evolução, estamos no nosso estágio. Nós não chegamos ainda ao fim para dizer eu sou isso, não. Um bolo não está pronto antes de sair do forno, não. Bateu a massa do bolo, botou ali dentro da forma e disse, meu bolo está feio. Não, ele não assou ainda. Então, o fogo da vida ainda vai queimar nosso espírito, queimar nossas mazelas, através da luta, através da resignação, da persistência. E aí essa fé em Deus vai desabrochando em nós e nós seremos a luz do mundo, como disse Jesus. Porque nós trazemos na nossa consciência as melhores ferramentas, que são as leis de Deus, que estão esculpidas na nossa consciência. Então essa partícula da divindade do Criador somos nós. O chamado eu, que todo espírito traz dentro de si e que se desenvolve através de incontáveis encarnações, aprendendo a amar, no entendimento, a outras recomendações do Cristo. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, narrada por Mateus no capítulo 5, 48. Então, praticando o bem, o homem se livra do seu ego, combatendo o egoísmo, se protegendo do lado humano das mazelas que os faz sofrer. Então, para se amar os inimigos, se faz necessário usar as virtudes que estão esculpidas pelo Criador em nós, desenvolvendo a indulgência para com suas más inclinações, né? Iniciando uma reflexão de que, assim como nós, ele tem sua história de vida, né? Ele passou por suas aflições, suas dificuldades, suas perseguições, suas dores, né? Ninguém conhece a história de vida de uma pessoa para já dizer que ela presta ou não presta por causa de uma palavra que ela disse. E que às vezes a gente diz sem querer no meio de amigos, coisas que a gente condena nos outros, né? E o fato de eu estar condenando e criticando ele me torna melhor? Então nós vamos gerando mágoas, medos, ressentimentos e decepções na nossa vida. Então, não julgueis a fim de não serem julgados. A gente se esquece dessa orientação que Mateus narrou de Jesus, no capítulo 7, versículo de 1 a 2. Porque sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que tenhais servidos para medir os outros. Ou seja, quando a minha consciência despertar e eu descobrir que eu tinha os mesmos defeitos de um irmão que eu julguei, na mesma medida que eu julguei ele, eu me julgarei. E eu determinarei qual a punição que eu devo passar. Joana de Ângeles, né, na sua obra psicológica, narrada, psicografada pelo nosso querido Divaldo Franco, ela diz que toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços de caráter de alguém, né, projeta-se nele, transferindo do seu, que o ego não deseja reconhecer, como deficiente. A qualidade negativa que ele é peculiar se transfere no outro. Como eu não tenho coragem de admitir em mim,
né, o meu orgulho e minha vaidade, então eu começo a mostrar ela no outro, como se destruindo no outro resolvesse o problema em mim. Então ele torna a sua vítima o espelho no qual se reflete o seu inconsciente. Isso é dito por uma psicóloga, a nossa querida Joana de Anjos. Então o perdão das ofensas é o tipo de caridade que mais nos aproxima de Deus. Então, se é um tipo de caridade que mais nos aproxima de Deus, e eu quero cada vez mais estar perto de Deus, o que é que me falta para perdoar? É tão simples, é só não valorizar. Claro que você não vai agora colocar dentro da sua casa e não vamos abrir um negócio com alguém que acabou de cometer uma atitude que não é de um amigo. Mas a gente não vai desejar o mal para ele. Vai orientá-lo, olha, você agora vai seguir sua vida sozinho, eu só posso lhe dar orientações, mas participar com você mais de um projeto, não, porque você perdeu a confiança. Conquiste ela com suas atitudes e o tempo vai fazer com que a gente se estabeleça, a gente vai conversar, a gente vai trocar ideias, mas eu não vou poder mais fazer uma sociedade com você, né? Por quê? Porque o outro precisa aprender também as lições dele, né? E eu preciso me proteger também, né? Para que eu não possa exigir dele coisas que ele ainda não tem condições de me dar. Então, pelo fato de sermos orgulhosos, nós costumamos dizer, ele fez isso comigo, né? Sem eu merecer, né? Ele feriu a minha honra, né? Honra é o apelido que nós damos ao nosso orgulho, né? Portanto, quando estivermos emocionalmente em perigo, nos lembremos do BIP, né? Caridade para com todos, benevolência para com as imperfeições alheias, indulgência para com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Nos lembramos disso. Quando ouvimos as histórias de amor de Jesus, nós ficamos encantados. Mas ao mesmo tempo nós dizemos, ele fez isso porque era Jesus. E Humberto de Campos, nosso querido Humberto de Campos, né, através do nosso querido Chico Xavier, ele conta a história de Joana de Cusa. Joana de Cusa era uma mulher normal, uma dona de casa, casada com um comerciante poderoso dos romanos, né, um homem que vivia lá dentro do Sinédrio, né, fazendo negociata com os poderosos de Roma, mas ela era uma dona de casa. Aí ele chegava, né, como todo mundo que vive atrás de dinheiro e de poder, né, chegava em casa depois de muitas festas, né, embriagado, né, sujo, sem muita conversa, não tinha uma vida social com a esposa intensa. E ela tinha conhecido o Evangelho de Jesus através da sua governanta, que já frequentava as catatumbas ouvindo a palavra de Jesus, e soube que um dia Jesus ia passar por Cusa, a cidade que ela morava. Então ela se vestiu, né, de serviçal para não constranger as outras pessoas e foi ouvir a palavra de Jesus. Uma mulher comum, igual a qualquer um de nós. E aí ela aproveita o contato com Jesus e desabafa, dizendo o quanto o marido dela não dava atenção, não cuidava da vida, não queria ouvir a palavra. E ela desabafa, então Jesus diz, ame-o. Ela diz, eu acho que ele não entendeu direito não. E contou de novo todas as suas dores. Jesus disse, ame-o. Então ela voltou para casa. Só que o ame-o de Jesus foi acompanhado pelo seu fluido, seu magnetismo, tocando no seu perispírito, desabrochando nela o amor que todos nós temos. Ela voltou para casa e se tornou uma dedicada esposa, cuidando dele como um verdadeiro marido, fazendo o melhor dela, sem cobrar dele nenhuma mudança. Ela mudou a ela. E aí conseguiu um presente que fazia tempo que ela não conseguia, porque não existia o amor dela. Ela engravidou, nasceu o seu filhinho. Poucos anos depois, com a vida que aquele homem levava, ele morreu, partiu para a espiritualidade mais cedo. E ela agora se viu uma viúva com uma criança, numa época em que as mulheres viúvas não tinham direito a nada. E ela foi cuidar do seu filho e alimentá-lo e tratar dele, cuidando dos filhos de outras viúvas, educando, orientando, que ela era muito culta, né? Muito delicada, fazendo os fazeres. E assim os anos se passaram. Nos anos 60, narra Humberto de Campos, que nós vamos encontrar uma anciã amarrada no poste do martírio, embaixo as madeiras para ser acesa na fogueira. Ao lado, um outro poste com um jovem de seus 18, 20 anos, amarrado também no poste para serem queimados. O carrasco faz uma proposta. Quem é mãe aí,
Analisa a proposta do carrasco. Nega Jesus e eu libero tu e teu filho. Estou dando um tempinho para vocês refletirem. Nega Jesus, basta dizer, eu não acredito nesse Nazareno. E eu solto vocês dois. Ela ficou calada, em silêncio, como se estivesse meditando. Só que o filho dela começa a gritar, mãe, mãe, ele vai matar nós dois, tu vai deixar o teu filho ser queimado vivo. Aí sim, as palavras do filho entravam no peito dela como um punhal. Ela ainda calma, tranquila, se vira para ele e diz, filho, cala-te. Maria entregou o seu filho para ser crucificado e ele não tinha nenhum pecado. O carrasco, achando pouco, disse, mulher, esse homem só te ensinou a morrer? Ela olha para ele com aquele olhar cândido de quem já estava na mão de Deus e diz, não, ele me ensinou a te amar. Então nós podemos sim amar nossos inimigos, orando por eles, buscando forças em Jesus, que está sempre perto de nós, nunca nos abandona. Pedis e obtereis, bateis e vos se abrirá. Porque Jesus é este nosso grande guia, o nosso grande modelo, está sempre pronto a nos auxiliar. E o nosso querido Cassimiro Cunha, através do querido Chico Xavier, na obra Parnaso de Além Túmulo, ele diz, se procuras a extinção das dores porque vais, mantenha a disposição de servir um tanto mais. Sofres crises a granel, impedimentos gerais, para vencer-os não fujas, de servir um tanto mais. Pretendes viver ainda acima das aflições em que cais? Não desertes do dever, de servir um tanto mais. Carregas lutas em casa, provações descomunais, por tua paz não desistas, de servir um tanto mais. Encontras pedras, injúrias, ofensas, erros brutais, não te afastes do programa, de servir um tanto mais. Tua vida necessita de mudanças radicais? Não menospreze o ensejo de servir um tanto mais. Angústias do coração em tempestades morais, inventa novos recursos de servir um tanto mais. Se quisermos atingir as luzes celestiais, aprendamos com Jesus a servir um tanto mais. Muita gratidão a todos vocês por essa energia que toma conta de nossos lares. Estamos abastecidos para enfrentar a semana, servindo, orando, compreendendo, tolerando, sendo paciente. E nas nossas horas de aflição suprema, peçamos a Jesus a oportunidade de sermos instrumentos do seu amor, onde quer que estejamos. Fiquem com Deus e muita paz.